Fala turma, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui trazer esse tema maravilhoso para vocês sobre ginecologia. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio, sou estudante de medicina do oitavo período, tá bom? Aqui na UP de CDE, no Paraguai. Enfim, como forma de ajuda, para tentar entender um pouco dessa matéria, vamos começar com o ciclo menstrual, né? O ciclo feminino, como tudo acontece. Beleza? Então espero que vocês gostem, tá, do conteúdo. Vai ser uma coisa bem breve, tranquila, nada difícil, para tentar mesmo desvendar algumas partes um pouco mais complexas. Beleza? Vamos lá então. Bom, então vamos dar início aqui realmente no que importa, tá? Ó, presta atenção aqui. Fluxograma do controle hormonal. Eu trouxe essa imagem aqui do Sonarflix para ficar um pouquinho mais didático e vocês conseguirem entender, tá, gente? Importantíssimo. Onde tudo acontece, onde é produzido, né? Vamos fazer uma analogia de uma empresa aqui, né? Uma empresa precisa de um chefe, um gerente, o cara que vai dar ordem para a galera, para os funcionários. Esse chefão vai ser chamado de hipotálamo, beleza? O hipotálamo, ele vai produzir alguns relatórios que serão precisos, ou seja, esses relatórios vão fazer com que os funcionários, que aí vai ser a hipófise, tá? Embaixo, e depois o ovário como um subfuncionário, um auxiliar. A hipófise, recebendo a ordem do hipotálamo, vamos supor ali que o chefão produziu um relatório que precisa ser convertido, tá? Esse relatório, quando é entregado para a hipófise, que é um funcionário, ela vai ser entendida como, pô, beleza, esse relatório aqui eu li, preciso fazer um resumo dele. Para eu fazer um resumo dele, eu vou ter que produzir um outro relatório. E aí que tá. Ela vai ser responsável, a hipófise, por produção de LH e FSH, outros dois relatórios. E esses dois relatórios ela vai entregar para o ovário. E o ovário vai pegar, entender esse relatório como, pô, beleza, eu vi esse relatório e vou ter que fazer um resumo desse outro relatório. E aí que ocorre a produção do estrogênio e da progesterona. Meio confuso? Vou explicar de novo, presta atenção. Ó, foco. O hipotálamo ele produz o GNRH. Esse hormônio ele vai ser responsável para fazer a estimulação, ou seja, para falar, ô hipófise, acorda, preciso que você produza LH e FSH. Aí a hipófise, opa, pega a visão, vai lá, produz LH, produz FSH, e o que acontece? Esse LH e FSH, eles vão nos tecidos alvos, ou seja, no ovário. E aí o ovário entende esse sinal como, opa, eu preciso produzir estrógeno e progesterona. E aí que tá. Aí o ovário vai lá e produz estrogênio e progesterona. Então é um eixo, uma cascata de acontecimentos, vai desencadeando ali um processo atrás do outro. Por isso que isso é tão confuso de entender. Mas se você pega que o hipotálamo me produz o GNRH, só daí eu vou conseguir, só a hipófise, só daí a hipófise vai entender que ela precisa produzir LH-FSH, que tudo acontece. Por quê? Produzindo LH-FSH, eles vão para o tecido alvo, né? Um dos que é o ovário. E aí o ovário recebeu esse sinal, né? Opa, tá produzindo LH-FSH, vamos trabalhar também. Aí ele vai lá e produz estrógeno e progesterona. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Onde cada um desses hormônios são produzidos, para a gente conseguir entender um pouco da aula. Beleza? Aqui do lado eu deixei algumas especificações. O GNRH que é produzido no hipotálamo, ele vai ser liberado de forma pulsátil, né? Ele não é liberado a todo momento, tá lá, vambora. Não, é uma forma intermitente, beleza? Ele tem uma vida ali mais ou menos de 2 a 4 minutos, fechou? Essa aqui é informação só, tipo, como conteúdo informativo mesmo, tá? Para vocês saberem. Bom, além do mais, isso que eu falei para vocês ocorre na adenopófise, tá? Essa parte da hipófise aqui, a produção de LH-FSH, é na adenopófise. Júlio, peraí, você tá me confundindo, cara, eu não tô entendendo. Você falou que a hipófise produz LH-FSH. Agora tá dizendo que a hipófise tem outro compartimento? Calma, eu vou te ajudar, vai ficar tudo tranquilo. A neurohipófise é um outro compartimento da hipófise. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho ao que eu estava dizendo. Vamos falar um pouco de anatomia. A hipófise, ela não é só hipófise. A hipófise ela é composta por dois compartimentos. A adenohipófise, que fica na parte anterior, e a neurohipófise, que fica na parte posterior.
A adenohipófise, ela vai ser responsável pela produção desses hormônios que eu disse. LH, FSH, entre outros hormônios, que eu vou falar depois, tá? Mas os importantes são esses. E a neurohipófise, ela não vai produzir, tá? Ela não produz. Presta atenção. A neurohipófise não produz hormônio. Ela só vai armazenar o que o hipotálamo mandar. E o que o hipotálamo vai mandar? O hipotálamo vai mandar para ela, ó, segura esses hormônios aí. Eu não tô afim. Ela vai segurar, ou seja, ela vai armazenar o ADH e a ocitocina, que eu já vou falar para vocês no próximo slide o que eles fazem, quais são as funções, tá? Mas lembrem-se disso, a neurohipófise não produz nada, ela só armazena, beleza? Então vamos embora para o próximo slide. Bom, vamos lá. Eu falei toda aquela coisa doida para vocês do hipotálamo, hipófise, ovário, tá? Lembra lá? Hipófise tem dois compartimentos, a adenihipófise e a neurohipófise. Então, eu vou falar dela agora para vocês, tá? Não se preocupem, isso aqui é só como meio de informação, porque a neurohipófise não entra tanto nessa parte aqui dessa aula. Mas eu vou deixar aqui para vocês conseguirem entender o restante da aula, porque querendo ou não, faz parte do ciclo feminino. Só que quem vai agir mais vai ser a adenihipófise, beleza? Bom, então vamos lá. A neurohipófise, ela vai ser responsável, lembra lá, pelo armazenamento de dois hormônios, que é a ocitocina e o ADH. Gente, o ADH ele também é chamado de vasopressina, beleza? Por que vasopressina? Porque ele vai fazer o regulamento, ó, a regulação do volume sanguíneo circulatório, arterial, ou seja, ele vai controlar a pressão arterial, né? Então, por isso que ele é um hormônio antidiurético muito usado, tá bom? E também ele tem funções de manter ali o volume, a osmolaridade plasmática, beleza? Gente, além do mais, a ocitocina, vocês devem conhecer o hormônio do amor, né? Então, ele tem algumas funções bem importantes, tá? Eu deixei alguma delas aqui para vocês. Um exemplo seria no auxílio pós-parto, já na parte lá puerperal, quando já teve o nascimento. Porque acontece, às vezes no puerpério tem hemorragia no útero. E aí o que acontece? Essa hemorragia no útero pode ser parada pela ocitocina, tá? O médico lá vai lá e aplica ocitocina exógena para ter a contração uterina, porque essa é a função dele no útero. Ele tem a contração uterina. Beleza? Então essa ocitocina faz a contração uterina e impede a hemorragia. Beleza? Entre outras funções que eu não vou abordar aqui, mas está escrito, ó, importante na amamentação. Por quê? Ele faz a contração, não faz? Além do útero, a contração mioepitelial. Lá dos ductos lactíferos. Para fazer o quê? A ejeção do leite, galera. Ajuda o lactante a fazer a amamentação de forma adequada. Mais fácil, né? A ocitocina está ali para auxiliar. Gente, outra coisa, ó, vou ficar enchendo o saco de vocês. Os hormônios que eu disse agora são produzidos no hipotálamo, só são liberados pela hipófise, beleza? Lembrem-se disso. Vamos pro próximo. Gente, presta atenção, ó, foca, essa parte é muito importante, tá? Eu quero que vocês parem o que vocês estão fazendo aí e prestem atenção nessa parte aqui. Eu falei do hipotálamo, eu falei da hipófise e agora vamos falar do ovário. Porque o ovário é um cara muito importante no teu corpo. Você, mulher que está assistindo esse vídeo, presta atenção. Ó, foco. Isso aqui vai te ajudar muito, tá? E eu vou te dizer o porquê. O ovário, além da hipófise e hipotálamo, ele também tem umas funções hormonais. Olha só, ele vai ser responsável por produção de estrogênio, progesterona e androgênio. Esses três hormônios são muito importantes para que ocorra o ciclo menstrual, o ciclo feminino bonitinho, da forma que tem que ser ocorrida, que tem que acontecer, beleza? Lembre-se, quando eu falo de ovário, ali vai ser o local onde tem mais produção de estrogênio, tá? Então, se eu te perguntar, onde que ocorre maior produção de estrogênio? Vai ser no ovário, beleza? Ele vai ser o responsável por maior síntese de estrogênio. Fechou? Bom, aqui eu deixei uma imagem à parte para vocês, tá? Isso aqui é só como fato de conhecimento, creio que não vai cair na sua parcial, eu espero. Mas é bom vocês terem esse conhecimento, porque assim você já fica na frente do outro. E aí consegue pegar uns lances, algumas coisas a mais, na hora que o doutor estiver falando lá na aula para vocês, tá bom? Não é minha intenção, gente, pelo amor de Deus, não é arrogância aqui, tá? É só realmente como um fato de curiosidade e conhecimento. Vamos lá. Olha só que louco.
lá na parte intrauterina, ou seja, o feto, você mulher que está assistindo esse vídeo, quando estava lá na barriga da tua mãe, né, já nas 20 semanas de gestação, você já tinha 7 milhões de óvulos dentro do teu corpício. Você acredita nisso? Bota fé? Mas, infelizmente, como nada é perfeito nessa vida, o que acontece? Durante o desenvolvimento, né, desse feto, dessa criança, até ela chegar na fase de vida reprodutiva, isso só vai diminuindo, esses óvulos, tá bom? Então você começa lá com 7 milhões, lá no feto, né, intrauterino, tem o nascimento, você já perde um bocado aí, ó, cerca de 5 milhões perdidos, e só te resta 2 milhões. E aí, mais adiante, a criança vai se desenvolvendo e acontece a menarca, a menstruação. E olha, essa parte é importante. Essa parte é muito importante. 300 a 400 mil óvulos você tem no teu corpício, na menstruação. E a cada ciclo menstrual, você são recrutados, são perdidos cerca de 1.000 óvulos. 1.000, tá, meu amigo? 1.000 óvulos, beleza? Bom, beleza. Entendemos isso. O restante, a maior parte, vai sofrer apoptose, vai ter aquele processo de atresia e vai ser perdido igual. Só vai te sobrar 400 a 500, que serão os ovulados, tá? Onde vai ter vida reprodutiva e esses que vão importar pra gente. Lembra lá do espermatozoide no homem? É a mesma coisa. Aquele cara mais ágil, o espermatozoide mais ágil chegou lá, conseguiu fecundar e acontecer a ovulação. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês peguem. Não é só estudar o que é a definição disso ou definição daquilo, mas como que realmente acontece tudo, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para o próximo slide. Gente, vamos lá. Falei para vocês dos três, né? Falei do hipotálamo, falei da hipófise, falei do ovário. Vamos falar de uma outra teoria que tem também. Foi lançado lá em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, não sei, por um cara que eu não sei o nome, mas o que importa é vocês entenderem isso aqui. Olha só, temos duas células e duas gonadotrofinas. Lembra lá que eu falei para vocês, o FSH e o LH? É agora que eles entram em ação. E eu vou explicar para vocês o que acontece. Bom, vamos começar falando das células da teca. Essas células da teca, elas são estimuladas pelo LH. Então, se eu tenho LH, eu tenho o estímulo das células teca, beleza? Juntando tudo isso, vai ter produção de androgênio. Esse androgênio, pega essa informação, bota aqui no cantinho e presta atenção aqui, beleza? Para o que você está fazendo aí, que essa parte é importante, depois você vai, eu não entendi, presta atenção. Essa parte da célula teca é só isso aqui. Final, androgênio. Entendeu isso? Beleza, ok. Eu fiz uma mnemotécnica para vocês não esquecerem. Eu fiz não, né? O Sanarflix, eu peguei de Sanar. Vou ser sincero com vocês. Telha é a mnemotécnica perfeita. Olha só, por quê? Células da teca, né? O T, T e o E, vem de células da teca. O LH, estímulos pelo LH, né? As células da teca são estimuladas pelo LH. E a letra A são a produção de hidrogênios. Então, as células da teca são estimuladas pelo LH e produzem androgênios. Beleza? Pega essa informação, bota no cantinho e vamos falar das células da granulosa. Essas células da granulosa acontece uma coisinha diferente, tá? Essas células da granulosa, diferente das células da teca, vai ser estimulada pelo FSH. Lembra lá do FSH? Folículo estimulante, beleza? Então o FSH, ele vai sofrer um processo de aromatização. Então ele vai pegar lá o androgênio e vai converter em estrogênio. Ele vai lá roubar aquele hormônio androgênio e vai produzir estrogênio, beleza? Então no final o que sobra é o estrogênio. Beleza? Gente, é bem tranquilo vocês entenderem isso. Falou de teca, androgênio. Falou de granulosa, estrogênio. E dentro da célula da granulosa acontece um processo de aromatização, que é esse que eu falei para vocês. Conversão de androgênio em estrogênio. Beleza? Esse processo de aromatização ocorre por conta da enzima chamada de aromatase. Por isso que eu gosto dessa matéria, cara, é muita lógica. Se vocês conseguirem entender tudo isso e começar a ligar os pontos, no final tudo se encaixa. E eu já vou dizer para vocês. Vamos pro próximo slide que vai ficar mais interessante ainda. Bom, vamos lá. Respira, recarrega as energias. Tá acabando, calma. Falei um monte de hormônio para vocês, né? Eu sei, deve estar cansado. Qualquer coisa, volta um pouquinho a aula para tentar entender.
porque essa parte é importante. Na verdade, todas as partes são importantes. Eu vivo falando, né? Ó, essa parte é importante, essa parte, mas todas são importantes para você compreender todo esse funcionamento. Bom, então vamos lá. O ovário produz tudo aquilo que eu falei para vocês, mas além de aqueles hormônios, ele também produz as famosas inibinas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas as inibinas, como o nome é bem sugestivo, ele vai inibir. E vai inibir o quê? Vai inibir o FSH, né? Ó que louco, vocês vão entender o porquê que eu tô falando que isso é louco. A inibina B, ela vai ser responsável por inibir o FSH, tá? Mas onde elas são produzidas? Elas vão ser produzidas pelas células da granulosa, né? Durante o processo da fase folicular. Por isso que a gente faz a mnemotécnica de inibina B, quer dizer o quê? Para lembrar, quando ela é produzida, before, né? Ó, como meu inglês está bom. Before, antes, ou seja, antes da ovulação. O processo da fase folicular vem primeiro, não vem? Então, a inibina B vai ser produzida primeiro, tá? Tudo isso para fazer a inibição do FSH. Mas espera aí, olha que louco. Ela é produzida pelas células da granulosa. Mas as células da granulosa a gente não falou que faz a produção lá do FSH? Caramba, quer dizer que ela é estimulada pelo FSH? Então, por isso mesmo. Porque quando eu não estou mais na parte de ovulação, vem a inibina A, que eu já vou falar para vocês, tá? Ficou confuso? Presta atenção. Ó, inibina B, before, vem antes, né? Então, antes da ovulação. Elas são produzidas pelas células da granulosa durante aquela fase folicular que foi feita pelos estímulos FSH, beleza? E a sua função é fazer a inibição do FSH, beleza? Além do mais, temos a inibina A, né, que vem depois, o A de after, beleza? Então, produção é feita no corpo lúteo, beleza? Que vai produzir uma bomba de hormônios. Que é aí que acontece. Tem estrogênio, tem progesterona e também temos a inibina A. Olha que louco. A inibina A vai ser produzida também durante o processo dessa produção de inibina A. Então, é um processo de autorregulação, né? Essa inibina A, ela não é responsável por inibir o FSH? Então, tem um processo, tem uma hora que eu não preciso mais de FSH, então eu preciso inibir. Então, por isso que tem esse processo de ciclo, né? Acontece a produção de inibina A, vai ter aquela bomba de hormônio, estrogênio, progesterona e a inibina A para fazer a inibição do FSH. Não preciso mais de FSH. Tá ótimo. Olha aqui, na imagem a gente consegue entender um pouco melhor. Então a inibina B, before, vem antes, né, na fase folicular. Olha só, ela é produzida na granulosa por estímulos do FSH. Que louco, né? Ela foi estimulada pelo FSH, mas ela vai inibir o FSH. É um processo de retroalimentação, né? Aquela coisa de autorregulação. Beleza? E na inibina A temos a fase lútea, né? Que ocorre na fase lútea também são produzidas por corpo lúteo, beleza? E aí ocorre aquela bomba que eu falei para vocês, estrogênio, progesterona e a inibina A, para fazer o controle inibindo o FSH, beleza? Então, gente, qual é a função de inibina? Tanto B quanto A, fazer inibição de FSH, beleza? As duas acontecem em momentos diferentes, não esqueçam. B de before, antes, fase folicular. Inibina A, depois, after, na fase lútea. Fechou? Vamos pro próximo. Tá acabando. É, rapaziada, não é mole não, cara. Ginecologia é complicado. Principalmente quando falamos de fisiologia. Todo o processo fisiológico é bem difícil de entender. Mas eu tô tentando aqui deixar bem mastigadinho para vocês, para ter um melhor entendimento. Beleza? Bom, vamos lá então. Agora sim, realmente começa a fisiologia menstrual, tá? Então, na fisiologia menstrual, nós temos o ciclo ovariano e o endometrial. São dois ciclos diferentes, tá, gente? Presta atenção, tá? No ciclo ovariano, teremos duas fases que eu já tinha dado um spoiler para vocês. Lembra lá? A fase folicular e a fase lútea, o corpo lúteo e tudo mais, lembra? Então, no ciclo endometrial também temos duas fases: a fase proliferativa e a fase secretora. Beleza? Olha só o que tá vindo por aí. Vem comigo no próximo slide que você vai ficar com medo e você vai se assustar. Mas essa não é a minha intenção. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo essa matéria assim, ó, de cor. Beleza? Agora eu quero que você olhe bem para essa imagem. Imagina ela agora, agora, só agora, tá? Como a sua inimiga. Por quê? Olha isso aqui, cara. É muito complexo, né? Você olha assim, cara, o que que tá acontecendo aqui? É muita coisa, muita informação.
mas depois vocês vão me agradecer. Eu vou destrinchar tudo isso aqui bonitinho para vocês e vocês vão sair daqui, ó, craque. Se liga só. Chegamos então no ciclo ovariano. Lembra aquele gráfico que eu mostrei para vocês no slide anterior? É agora que começa o negócio doido. Eu vou destrinchar para vocês, vai ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então lembra lá que eu falei que o ciclo ovariano tem duas fases, composta pela fase folicular e a fase lútea. Vamos começando a falar da fase folicular, que é onde ocorre o desenvolvimento dos folículos, que vai ter muita importância. Bom, nessa fase folicular, o que acontece é uma diminuição do estrogênio e da progesterona, né? O estrogênio e a progesterona não precisa nesse momento, tá? Porque a gente tem que começar a fazer o desenvolvimento dos folículos para que vire aquele folículo dominante, que eu já vou falar para vocês. Então, com a diminuição, aqueles níveis bem baixos de estrogênio e progesterona, eu tenho um FSH aumentado, né? Porque o estrogênio e a progesterona não estão presentes, não estão em níveis altos. Então, o FSH vai estar bastante presente ali, com níveis bem altos, beleza? Fazendo com que tenha o estímulo, né? O FSH ele vai fazer com que estimule o desenvolvimento desses folículos, né? O famoso desenvolvimento folicular. E aí, esses folículos em desenvolvimento vão crescendo, vão se desenvolvendo, e no final vai ter a formação do folículo dominante. Olha só, esse folículo dominante, um só, vai sobrar. Ele vai ser o cara mais inteligente, o cara mais esperto. Ele vai ser o responsável pela ovulação. E eu vou explicar para vocês o porquê disso no próximo slide. Então vamos embora, vamos aprender aqui. Bom, então vamos lá, que ainda não acabou, respira. Então assim, lá no final teve esse folículo dominante que foi escolhido. Mas por que que ele foi escolhido, né? Qual que é, ou por que que ele é tão importante? Gente, o folículo dominante ele vai ter mais receptores de FSH. Automaticamente, com tudo isso, também vai ter mais aromatase, estradiol e também mais receptores de LH nas células da granulosa, beleza? Dentro de tudo isso, o que acontece? Olha só, lembra lá, o estradiol, ele inibe o LH e o FSH, né? Só que em determinado momento, acontece um aumento desse estradiol. Durante ali 200 picogramas, mais ou menos, como está aqui no gráfico, esse pico de estradiol vai levar o famoso feedback positivo, ocorrendo o pico de FSH e principalmente do LH, tá? Tanto aqui no gráfico vocês conseguem ver no pontinho aqui, ó, no pontilhado, que o FSH ele tem um nível relativamente aumentado, né? Mas quem que se destaca aqui é o LH. E esse pico de LH é o famoso, ele é responsável pela ovulação. Então, quando ocorre esse pico de LH, é quando tem a ovulação, beleza? Então, lembre-se disso. O pico de LH é responsável pela ovulação, tá bom? Então, aqui diz que geralmente 36 horas após esse pico de LH, temos a famosa ovulação. E aí, dá início à formação do corpo lúteo, a fase lútea, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar agora para vocês a fase lútea. Bom, antes da gente ir para a fase do corpo lúteo, né, onde tem realmente a produção e ali o feito do corpo lúteo, vamos falar da fase proliferativa lá no endométrio. O que acontece nessa fase proliferativa é realmente o que está escrito, a proliferação, tá? Então o que acontece? Já nessa parte proliferativa vai ter o aumento do estradiol, né? O aumento do estradiol vai fazer com que tenha essa reconstrução e o crescimento do endométrio. Beleza? Por isso que se chama fase proliferativa. Tudo que você perdeu lá na menstruação, que teve a descamação e tudo mais, a perda tecidual, isso vai ser reconstruído nessa fase. Então a fase proliferativa do ciclo endometrial é para reconstruir toda essa parte tecidual. Beleza? Então vamos lá para a parte do corpo lúteo, que aí sim fica um pouco mais fácil de entender. Bom, então chegamos finalmente à fase lútea, né? O ciclo ovariano. Gente, antes de eu começar a explicar para vocês o que acontece, temos que entender que na fase lútea é a formação do corpo lúteo, tá? Quando tem essa formação do corpo lúteo, é onde vai ter produção de estrogênio, progesterona e inibina A. Lembra daquela bomba que eu falei para vocês? É agora que acontece, né? E essa duração vai ser mais ou menos entre 14 dias, tá bom?
Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o oócito ele não foi fecundado. O que acontece nada mais é do que o colapso desse corpo lúteo, né? De toda essa parte lútea, ela vai ser colapsada. E aí o que acontece em relação aos hormônios? O FSH, ele vai diminuir. Por quê? Eu não tenho mais todos os hormônios presentes. Junto com o FSH, eu vou ter diminuição do estrógeno, da progesterona e também da inibina A. Se eu não tenho mais a inibina A, automaticamente o FSH ele vai aumentar, porque eu não tenho mais a inibina A ali presente, né? Então, eu comecei diminuindo o FSH, estrogênio e progesterona. Teve o colapso do corpo lúteo, então eu não já vou ter mais esses hormônios, fazendo com que o FSH aumente, beleza? Bom, então a gente sabe que nessa fase lútea o que acontece se o ócito não for fecundado, o FSH volta a aumentar, para acontecer todo o ciclo de novo, beleza? Gravem isso. Bom, e se o ócito for fecundado, o que acontece? Esse corpo lúteo ele precisa se manter, ele não vai ser colapsado, né? Até porque senão não vai ter mais a vida que vai ser desenvolvida ali. Então o que acontece é a produção da HCG, aquele hormônio que bate lá quando você vai fazer o exame e ver se você está grávida ou não, beleza? Então, com o ócito fecundado, eu vou ter a produção de HCG por conta da implantação no endométrio. E aí, eu vou ter que fazer o mantenimento, né? Eu vou ter que manter esse corpo lúteo ali juntamente com a produção de progesterona, porque a progesterona é a responsável por manter esse corpo lúteo ali. Olha aqui na imagem. Lá no corpo lúteo não tem produção de estrogênio e progesterona, principalmente a progesterona. Então, quando tem um ócito fecundado, eu não posso perder esse corpo lúteo, porque é ali que é onde vai ter o desenvolvimento da vida fetal. Então a progesterona vai continuar se produzindo ali para manter o corpo lúteo e que tudo ocorra perfeitamente. Beleza? Entendeu isso? Lembre-se que a progesterona nessa etapa, no caso de um ócito implantado, fecundado, é de suma importância, tá? Lembra lá, o hormônio progesterona, ou seja, ele é progestação, é o hormônio da gestação, beleza? Então, vamos pro final que tá acabando. Fiquem tranquilos, relaxem, respirem. Espero que vocês estejam entendendo. Então, após todo esse processo que aconteceu, chegamos no final, que é a fase secretora, lá no endométrio. O que acontece nessa fase secretora nada mais é se o ócito for fecundado ou não. Se ele for fecundado, eu vou ter o aumento da progesterona, como eu disse para vocês, né? Porque ele é o principal hormônio nessa etapa, fazer a preparação da gestação e receber o ócito ali, tudo bonitinho. O que vai acontecer? A progesterona vai fazer o quê? Qual é a função dela? Ela vai ser responsável pelo desenvolvimento, né, vascular, que tudo ocorra bem perfeitinho, que tudo vascularize da forma necessária para receber esse feto, né, esse óvulo, para ser fecundado da forma mais perfeita, beleza? Bom, então com tudo isso eu vou ter um aumento também de secreção glandular, que vai fazer com que eleve, né, esse espessamento do endométrio. Olha só, na fase secretora, o endométrio se encontra mais ou menos desse tamanho, beleza? Então, vamos lá de novo. Eu repeti 2 vezes aqui, tá, galera? Mas enfim, de novo falando. Lá na fase secretora do endométrio, quando o óvulo é fecundado, eu tenho um pico, o pico não, um aumento de progesterona para manter, ou seja, para preparar esse ambiente para o óvulo, né, para a fecundação ser bonitinha, perfeita. Beleza? Então, eu vou ter aumento de progesterona, eu vou ter aumento de secreção glandular, fazendo com que tenha aumento do espessamento endometrial. Fechou? Bom, e se ele não for fecundado o ócito, né? Nada mais do que vai acontecer? O vasoespasmo. Para quê? Fazer a expulsão daquele corpo lúteo. Vai ter aquele colapso, eu tenho que expulsar tudo, que é onde ocorre a menstruação, tá? Então eu vou ter o vasoespasmo de arteríolas, de isquemia, né? Ou seja, vai morrer, vai ter processo necrótico e a descamação do tecido. E aquilo tudo vai pro ralo, né? E aí você menstrua. Bom, galera, então espero que vocês tenham entendido a importância do ciclo menstrual, tá? Essa aula é muito interessante. Tentei dar o meu máximo aqui para vocês entenderem e espero que eu tenha atingido esse objetivo. E dê o feedback de vocês, deixem aqui no comentário, tá bom? Um abraço e um beijo, boa sorte a todos nesse semestre. Valeu!